Fala, seus lindos! Assunto hoje é esse aqui, ó. Dispositivos ortodônticos para ronco. Esse bate-papo de hoje ele tem uma historinha. Eu reencontrei depois de alguns anos um amigo que estava com um aparelho na boca e que, segundo ele, o dentista dele lá do Canadá teria dito que esse aparelho resolve por definitivo o problema de ronco. Vamos tentar avaliar isso, então, sobre esse aspecto. E quando eu olhei aquilo, tentando entender, a primeira coisa que me veio à cabeça foi uma imagem como essa aqui. Algo que tem rodas, mas não anda, algo que tem asas, mas não voa, algo que tem corrente e não prende, algo que é um amontoado de informações e que na verdade não é nada. Para a gente poder ter essa conversa de tão complexo que é esse assunto, a gente precisa de dividir ela em 3 tópicos diferentes. Um que é falar do próprio ronco, o outro que é falar do dispositivo ortodôntico, ou seja, o aparelho ortodôntico, e o terceiro assunto é ATM, articulação temporomandibular. Vamos lá então? Essa vai ser legal, hein? Talvez cansativa. Primeiro, vamos tentar entender o que é o ronco, olhando essa figura aqui. O ronco ele acontece nessa região ali no fundo da boca, tá? Ele não acontece no nariz, ele não acontece nas cordas vocais. É mais ou menos nessa região aqui que acontece o ronco. Para a gente entender isso, vamos ver pelas linhas verdes. Essas linhas verdes delimitam onde passa o ar na hora que a gente está respirando, no sentido dessa setinha. E ali no meio dessas duas linhas tem essa estruturazinha aqui, que eu coloquei em amarelo para destacar. Essa estrutura chama-se úvula, que o pessoal chama de sininho ou de campainha. O que acontece na hora do ronco é o seguinte: vamos imaginar como aqui um rio. Você tem regiões do rio em que ele é largo e a água passa com mais tranquilidade, ou seja, devagar. Em algum lugar do rio ele se estreita e a passagem da água vira uma corredeira. A quantidade de água que passa naquele remanso e na corredeira é a mesma. O que muda é o fluxo, é a velocidade que essa mesma quantidade de água passa em um determinado trecho. Ou seja, fluxo é a palavra-chave para esse problema. Aliás, uma das palavras-chave. Basicamente, então, o trajeto que o ar segue quando a gente respira, que pode ser pelo nariz ou pela boca, é esse que está indicado nas setinhas, né? E aí nós temos, com o decorrer da vida, 2 processos que acontecem. Um deles, engordar, e praticamente todo mundo engorda. E quando a gente engorda por fora, a gente engorda assim. Mas quando a gente engorda por dentro, a gente engorda assim. Ou seja, diminuindo aquele espaço daquela região de corredeira que a gente tinha falado agora mesmo. O segundo processo que acontece com todo mundo é a perda de tonicidade muscular. Ou seja, a tonicidade não é a dureza. O tônus é o quanto é firme aquele determinado tecido. E a firmeza dos nossos tecidos musculares todos vai diminuindo com o decorrer da nossa vida, e isso acontece com todo mundo. Gordo, magro, preto, branco, amarelo, homem, mulher. Acontece que nós temos na boca um músculo enorme, muito grande. Esse músculo aqui, ó, que é a língua. E que todo mundo pensa que a língua é só aqui em cima na boca, mas não, ela vai até aqui embaixo. É um músculo gigante. Se vocês olharem com muita atenção, vocês vão ver que tem umas fibrazinhas. E que essas fibrazinhas convergem para um determinado ponto, que é atrás deste osso aqui, atrás do mento da mandíbula. Nessa região está a setinha vermelha. Todos esses feixes musculares vão convergir para essa posição. O que isso significa? Que a língua está, entre aspas, colada à região anterior da mandíbula. Olha ali então a região que acontece este fenômeno, essa ligação entre osso e músculo. Bom, então, como eu disse para vocês, todos nós perdemos o tônus muscular com o tempo, e quando entramos no sono profundo, na fase REM de sono, Rapid Eye Movement, existe um relaxamento muito grande de toda a musculatura do seu corpo, exceto alguns tipos e grupos de músculos diferentes. Por exemplo, o coração é um tipo de músculo que não para de bater. Mas há músculos que se relaxam, da panturrilha, do bíceps, a língua. E esses músculos relaxam a tal ponto que, no caso da língua, ela cai um pouco para trás, diminuindo mais ainda a passagem daquela água no nosso rio e fazendo com que a corredeira seja mais rápida, porque o espaço agora é menor ainda. Lembre-se, fluxo é necessário passar a mesma quantidade de ar. Quando se fecha
as paredes deste vale ou as paredes de passagem do ar, o fluxo de ar aumenta. E esse fluxo de ar aumentado é que vai fazer vibrar a úvula e este vibrar chama-se ronco. Ponto final. Isto é o ronco. Ah, mas vem cá. O que eu posso fazer para evitar o ronco? Eu vi na internet uma faixa, uma tala que coloca segurando aqui o queixo para manter a boca fechada. Vai resolver o ronco? Não vai, gente. O ronco não tá na boca, não tá no queixo, não tá na tala. O ronco tá aqui. Ah, mas eu vi na internet um piercing nasal. É até bonitinho, a gente coloca aqui, ó. E aí vai resolver o meu problema de ronco? Não vai, gente. O ronco não tá aqui. O ronco tá aqui. Isso é bobagem. Ah, mas eu vi um negócio lá muito bacana, que é umas cestinhas que você coloca dentro do nariz e aí dilata aqui, ó. Aí eu vou parar de roncar, né? Não vai, gente, para com isso. Vou repetir mais uma vez, o ronco tá aqui, ele não tá aqui. Ah, mas os atletas estão usando esses dilatadores nasais aqui, ó, que melhora a capacidade respiratória, então eu vou parar de roncar com eles. Não vai, gente, não adianta, para de se iludir. Ah, mas então eu vou fazer fisioterapia, porque a fisioterapia vai resolver o meu problema de ronco que eu vi na internet. Pode ser, ajuda. Resolver não resolve, mas pode ajudar. Quanto? 20, 10%, no que na maioria dos casos não chega a representar um bom resultado. Ah, mas agora eu tenho a solução. Eu encontrei de novo na internet um aparelho milagroso e que vai pegar minha mandíbula, posicionar ela para frente, abrir ela lá atrás, vou colocar ele, vou dormir, vai ser maravilhoso, vai resolver o meu problema do ronco. Pode ser. Mas para falar sobre isso, a gente precisa de mergulhar um pouco mais nesse assunto, porque não é tão simples só colocar um aparelho e achar que colocar um aparelho na internet vai resolver um problema tão grave, com implicações tão graves, sem que você tenha algum tipo de consequência. Então eu vou deixar lá pro final pra gente falar sobre esses aparelhinhos de internet. Antes de mais nada, porém, eu quero dizer, eu, particularmente, recomendo e uso nos meus pacientes, com excelentes resultados, esse tipo de aparelho aqui, que é um aparelho intraoral e que faz os movimentos que nós necessitamos, abrindo a passagem de ar e liquidando o ronco. Esse funciona, com toda certeza. Precisamos passar então para o segundo tópico, que é o dispositivo. O dispositivo é o aparelho que esse meu amigo estava usando e que era basicamente assim, um aparelho fixo superior. Desse aparelho fixo sai uma haste lá de cima, que era ligada a uma placa acrílica na parte de baixo e que pegava a mandíbula dele, isso aqui, e jogava para frente. Fazia esse movimento. Isto faz sentido para abrir a passagem de ar aqui atrás, beleza. Só que veja, a vida não é um morango e as coisas não funcionam tão simples assim. Veja essa boca aqui. Este é um paciente que nós chamamos de classe 2. São esses pacientes com esta característica. Neste paciente, basicamente, a intenção do dentista que colocou o aparelho nesse meu amigo é pegar a mandíbula, esse osso de baixo, e levar para frente de forma definitiva para abrir a passagem aqui atrás, que faz muito sentido. Olha esse caso aqui, um classe 2. Tá tudo errado, não tá? Tá bicudo, tá feio. Pois é, moçada, tá feio, mas não está errado. Olha só, apesar de não estar bonito, os dentes na parte posterior ali atrás, eles estão encaixadinhos. O que importa para a natureza não é só ser bonito. Para a natureza, o que importa é funcionar bem, é a funcionalidade. Então, apesar de estar feio esse caso, é um caso que está bom, que trabalha bem. E se você pega, conforme o que foi dito pelo dentista do meu amigo, a mandíbula dele e joga para frente, todo o encaixe que tem aqui atrás vai ser desfeito. Ele não vai conseguir mastigar com os dentes de trás, porque um dia ele vai ter que tirar o aparelho, ele não vai poder ficar até os 110 anos com o aparelho na boca. Uma hora ele vai ter que tirar. E na hora que ele tirar, vão começar os problemas. Agora, enquanto ele está usando esse aparelho, ele não está roncando, beleza. Mas quando tirar, ou ele volta a roncar, ou ele vai descobrir que destruiu a ATM, e é dela que nós vamos falar agora. Bom, vamos lá. ATM, a articulação temporomandibular. Primeiro nós vamos começar na língua e no entendimento do que é o ronco de novo. A nossa língua ocupa um espaço na base da boca e ao relaxar, quando você está dormindo, ela fecha um pouco esse espaço, fecha a passagem de ar, vibra a úvula e causa o ronco. Tranquilo. Basicamente,
nós temos que pensar o seguinte: a boca, embora ele ronque, está boa, está ok. Observa esse crânio aqui. Essa boca está encaixadinha. Se eu uso um aparelho que vai pegar a minha mandíbula e empurrar para frente, é óbvio, até eu que sou bobo, consigo ver que eu vou tirar um encaixe dentário que é correto e jogar para frente, ou cruzar ou deixar em situação de topo toda a boca. E isso vai detonar os dentes desse meu amigo, infelizmente. Mas eu gostaria que fosse só os dentes, porque a gente está trabalhando numa área extremamente delicada chamada ATM. E que quem tem juízo em odontologia fala assim: Deus me livre, eu não quero pôr a mão nisso, porque é só problema. E essa área é essa aqui que a gente está olhando. Olha ali, é na lateral do rosto, aqui um pouco para frente do ouvido. A azul ali tem um colchãozinho, não é? Esse colchãozinho é para proteger um osso que trabalha aqui com a base do crânio. Isso é um menisco, como a rótula, a patela que a gente tem no joelho. Mas ali em torno tem um monte de coisa. Olha só, numa peça de cadáver, como é essa ATM. Eu desenhei aqui para você entender mais ou menos o que é a ATM. O que está em amarelo ali é o osso da mandíbula, o côndilo, que encaixa na cavidade glenoide. Acima, aliás, um pouco atrás disso, está um meato acústico externo. Perigosíssimo você mexer nessa área e a pessoa perder a audição ou começar a ouvir zumbidos. Em cima do côndilo, nós temos aquela região do menisco, da cápsula articular, que é super problemática. Se você romper esse ligamento em azul que está aqui, que segura ele, você começar a abrir a boca, ouvir barulho de areia ou estalo, é complicadíssimo mexer com isso. Não tem tratamento depois que isso é danificado. Aí nós temos enceta amarela, músculo, ligamento, e nós temos, vejam que curioso, a meio centímetro desta cavidade onde encaixa esse osso, a base do crânio, ou seja, o cérebro. Olha a região que esse pessoal está brincando. Então vamos lá, olha aqui. A proposta do nosso colega lá do Canadá é pegar a boca do meu amigo e levar um pouco para frente, desarticulando essa articulação aqui que é perfeita e fazendo isso aqui. Olha que bacana. É você fazer isso aqui, ó, jogar para frente a mandíbula, desarticular. Vocês acham que vai dar certo? Não vai, gente, não tem como. Porque na cabeça do dentista, quando ele pegar esse osso e deslocar para frente, isso aqui, esse osso de baixo, vai crescer e encaixar. Hã? Gente, isso não vai acontecer. Se isso acontecesse, eu não sei se vocês sabem, existe uma doença chamada acondroplasia, também conhecido como nanismo. De forma pejorativa, são os anões. Se esse raciocínio todo que nós falamos aqui funcionasse, não existiria anão, gente. Era só pegar eles e esticava. E eles ficavam grandão, ficavam maior que eu, tem mais de 1,90 m. Que bobagem, gente. Isso não tem sentido, não tem fundamento lógico. Ah, mas eu ouvi que tem casos, sim, que esse osso ele se remodela aqui e encaixa. Sim, gente, existe isso. Chama-se teoria da hipoteca do crescimento, que é o seguinte: a maxila cresce antes para frente e a mandíbula vai crescer depois e alcançar. A teoria da hipoteca do crescimento, uma lindíssima teoria, diz que, usando alguns determinados aparelhos, a gente pode estimular o crescimento da mandíbula antes do tempo em que ela cresceria, mas não que ela vai crescer mais do que ela deva. Por isso é hipoteca, é pegar emprestado um crescimento que ainda acontecerá e usar ele agora. Não existe essa coisa de fazer o osso crescer, esticar, ficar largo. Não existe. Para, gente. Para de ensinar bobagem pros outros. Isso é feio, papai do céu não gosta. Agora, existe outra forma de resolver isso? Existem algumas formas. O CPAP resolve o problema do ronco. Outra forma de resolver é pegar a mandíbula, cortar ela, fazer uma cirurgia e pegar essa da parte da frente e levar para frente. À medida que você leva essa parte para frente, a língua acompanha e abre o espaço. Isso é verdade. Mas isso só pode ser feito em pacientes classe 2, em que você vai corrigir o problema de estrutura óssea dele e ao mesmo tempo você vai estar abrindo esse espaço para o paciente respirar. E agora nós vamos voltar naqueles aparelhinhos da internet. Funciona, moçada? Pode funcionar, sim. Só que tem um problema grande. Ele não tem uma regulagem, não tem um profissional
que saiba ler a posição que a gente pode desarticular o côndilo da cavidade glenoide. Aquilo tem uma quantidade. A gente não pode distender tendão, músculo, tirar a cápsula articular de posição à revelia. Existe uma medida e isso varia de pessoa para pessoa. Por isso a gente tem que usar um tipo de aparelho confiável, que tenha um profissional que saiba o quanto pode ser feito de sob extensão para resolver o problema de ronco. Pode funcionar? Pode, mas geralmente o que acontece? Arrebenta um tendão nessa região. E aí, amigo? Aquela economia batuta que você fez vai virar uma cirurgia de tenorrafia para tentar emendar um tendão e você vai se arrepender amargamente. É a tal da economia que realmente não compensa. Poxa, mas e aí, o que eu faço? Faça o que eu faço. Eu uso o aparelho para o meu ronco, que não é moleza. E esse aparelho, este aqui, HGS-RA, desenvolvido por um brasileiro, meu amigo, professor Hélio, ele faz este movimento de pegar a mandíbula, projetar e abrir a passagem de ar lá atrás. Ele também permite que você faça movimentos de lateralidade. São os movimentos de bruxismo, que todo mundo acha que é um terror, não é. Bruxismo é necessário, todo mundo precisa de fazer. Por isso esse aparelho dá a liberdade de você fazer esses movimentos para distensionar a sua musculatura. E esse aparelho não se usa o dia inteiro, ele não fica fixo na boca, ele não pode ficar fixo na boca, porque ele arrebenta a têmbia da pessoa. Então enquanto ela está dormindo, ela usa. Acordou, tira, coloca na caixinha, vai ser feliz. A namorada não brigou porque você roncou, você acordou mais descansado, mais feliz. E eu particularmente acho que é uma opção bastante bacana, tá bom? Se você se interessa por esse tipo de assunto, dá um joinha aí embaixo. Se você fizer isso, o algoritmo vai recomendar esse mesmo vídeo para outras pessoas, tá bom? Um beijão para todo mundo e até a próxima. Valeu!